Um mundo onde a natureza dita as regras e a vida é uma coreografia implacável entre a subsistência e a ameaça. É neste cenário primordial que nossa história humana começa. Um palco vasto e selvagem que se estende por milhões de anos, muito antes de qualquer registro escrito. Por muito tempo, nossa visão sobre a pré-história foi colorida por extremos. De um lado, tínhamos a imagem romântica do bom selvagem, uma ideia popularizada por pensadores como Jean-Jacques Rousseau no século XVIII, que imaginava nossos ancestrais como seres naturalmente pacíficos, vivendo em harmonia idílica com o ambiente e uns como os outros. Pensa nas pinturas rupestres, muitas vezes retratando cenas de caça e rituais, mas raramente mostrando um ser humano atacando outro ser humano de forma explícita. Essa perspectiva sugeria que a violência, a guerra e a agressão seriam invenções relativamente recentes, subprodutos da civilização, da propriedade e da complexidade social. Mas, será que essa imagem corresponde à realidade? A cada nova escavação, a cada osso desenterrado e analisado, o véu do tempo se ergue um pouco mais, revelando uma tapeçaria muito mais intrincada e, por vezes, chocante. Do outro lado do espectro, a visão oposta, muitas vezes associada a Thomas Hobbes e sua ideia de uma guerra de todos contra todos, retratava a vida primitiva como solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Quem estava certo? Ou, mais provável, a verdade reside em algum lugar no meio, num território complexo que desafia simplificações. O que acontece é que a pré-história não é uma entidade monolítica e imutável. Ela é um vasto período, subdividido em eras como o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico, cada uma com suas próprias dinâmicas sociais, tecnológicas e ambientais. E a violência, em si, é um conceito multifacetado. Não estamos falando apenas de batalhas campais ou grandes guerras como as que conhecemos hoje. Estamos falando de uma gama de comportamentos, desde a disputa individual por um recurso escasso até a execução de um membro do grupo, passando por atos de canibalismo e, sim, embates organizados entre grupos. A paleopatologia, o estudo das doenças e traumas em restos antigos, é uma das nossas ferramentas mais poderosas nesse mergulho no passado. Ela nos permite decifrar as histórias silenciosas gravadas nos ossos de nossos ancestrais. Fraturas no crânio, marcas de corte, pontas de projéteis encravadas em vértebras, cada uma dessas lesões é uma janela para um evento dramático, um momento de dor, conflito ou acidente. Como se cada osso fosse uma página de um diário silencioso, onde as últimas experiências de vida foram gravadas de forma indelével. Pense nos chimpanzés, nossos parentes primatas mais próximos. Eles são conhecidos por sua cooperação, por suas complexas estruturas sociais, mas também por sua agressão territorial e, por vezes, por guerras por recursos e território, chegando a realizar ataques letais a grupos vizinhos. Isso nos faz pensar, se nossos parentes próximos exibem tais comportamentos, quão provável é que a agressão e a violência estivessem ausentes em nossa própria linhagem evolutiva. A agressividade, como um potencial biológico, parece ser uma característica inerente à natureza de muitos animais e do próprio ser humano, moldada pela evolução e pelo ambiente ao longo de milênios. Ela pode ser adaptativa, servindo como um mecanismo de defesa, de competição por recursos ou até mesmo de preservação da prole. No entanto, sua manifestação e intensidade em humanos são profundamente influenciadas também por fatores culturais e sociais. A transição de pequenos bandos nômades de caçadores-coletores para sociedades mais sedentárias, impulsionada pela agricultura e pela domesticação de animais, é um ponto crucial nessa discussão. Quando os humanos começaram a se fixar em um local, a acumular excedentes de alimentos e a demarcar territórios, a dinâmica de conflito começou a mudar. É como se você estivesse jogando um jogo de tabuleiro com peças móveis e, de repente, as peças se tornassem imóveis, mas os jogadores ainda precisassem dos mesmos recursos limitados. As apostas se tornam mais altas, a defesa do território e dos bens acumulados se torna vital,
e a densidade populacional crescente pode intensificar as tensões. Muitos pesquisadores argumentam que a violência coletiva em larga escala, a guerra como a entendemos hoje, surgiu com a sedentarização e a formação de comunidades maiores e mais complexas. Mas antes mesmo dessa transição, a violência interpessoal, assassinatos, brigas, execuções, já existia. Imagine uma pequena comunidade nômade, talvez de 20 a 50 indivíduos, onde cada membro é crucial para a sobrevivência do grupo. Uma briga por uma fêmea, uma disputa por uma caça bem-sucedida, um ato de vingança pessoal, esses eventos, embora talvez raros em termos de frequência absoluta, teriam um impacto devastador em um grupo tão pequeno. A perda de um único caçador poderia significar a fome para muitos. Portanto, a ideia de que a guerra não está no nosso sangue, mas é um comportamento adotado mais recentemente na história humana, ganha força quando separamos o assassinato individual da guerra organizada. Esta distinção é fundamental para compreender as nuances da brutalidade primitiva. Ao longo desta exploração, desvendaremos não apenas os fatos brutos da violência pré-histórica, mas também as complexas razões por trás dela, as diferentes formas que assumiu e como a arqueologia e a antropologia modernas estão constantemente reescrevendo essa parte crucial de nossa história. É uma jornada que nos levará a alguns dos sítios arqueológicos mais dramáticos do mundo, onde esqueletos contam histórias de massacres antigos, de luta pela vida e de rituais sombrios. Estamos prestes a confrontar uma realidade que pode ser desconfortável, mas que é essencial para compreendermos quem somos e de onde viemos. Então, prepare-se para olhar além das romantizações e das idealizações, e para mergulhar na profunda e, por vezes, brutal fundação da existência humana. Agora que estabelecemos essa fundação, vamos nos aprofundar nos detalhes mais brutais e fascinantes, explorando as evidências concretas que os arqueólogos e paleopatólogos têm desenterrado ao redor do mundo. É importante entender que, para identificar a violência em esqueletos milenares, os cientistas buscam assinaturas específicas. Pense nisso como um detetive forense moderno, mas que está examinando cenas de crime de dezenas de milhares de anos atrás. Eles procuram por impactos de projéteis, como pontas de flechas ou lanças incrustadas nos ossos, fraturas que não cicatrizaram ou cicatrizaram de forma anômala, e até mesmo marcas de desmembramento ou corte, que indicam uma interação violenta com o corpo. Uma fratura no crânio, por exemplo, pode não ser apenas um acidente de queda, mas um golpe desferido intencionalmente. A análise da localização e da forma dessas lesões, aliada ao contexto arqueológico do sepultamento, nos permite construir narrativas surpreendentemente detalhadas sobre eventos de violência. Um dos locais mais emblemáticos que reescreveu nossa compreensão da violência paleolítica é Jebel Sahaba, no Sudão. Descoberto na década de 1960, este cemitério, datado de cerca de 13.400 anos atrás, revelou os restos mortais de 61 indivíduos. Novas análises forenses, realizadas com tecnologia moderna, mostraram que uma porcentagem impressionante, cerca de 67%, dos indivíduos ali enterrados apresentava ferimentos de origem violenta. E o que é mais chocante, essas lesões não eram de um único evento. Muitas apresentavam sinais de cicatrização, indicando que as vítimas já tinham sofrido ataques anteriores antes daquele que as levou à morte. Isso sugere não apenas violência esporádica, mas uma série de conflitos recorrentes entre grupos. Imagine viver em um estado de alerta constante, onde a ameaça de ataque de um grupo vizinho é uma parte intrínseca do seu dia a dia, como se você vivesse em uma fronteira eternamente disputada. As vítimas incluíam homens, mulheres e crianças, indicando uma violência generalizada e indiscriminada. Outro sítio que chocou o mundo da arqueologia é Nataruk, no Quênia, com cerca de 10.000 anos. Lá foram encontrados numerosos esqueletos com evidências de traumatismos graves, incluindo lâminas de obsidiana incrustadas nos ossos, claramente letais. Não se tratava de um funeral cuidadoso, mas de corpos deixados no local do massacre.
É como se o chão daquele antigo acampamento tivesse absorvido o sangue e o terror de um evento tão súbito quanto brutal, preservando a cena de um conflito sangrento para que nós, milhões de anos depois, pudéssemos decifrá-lo. Este tipo de evidência é crucial porque refuta a ideia de que a violência coletiva era inexistente em grupos de caçadores-coletores. E o canibalismo? O canibalismo! É um tema que evoca imagens perturbadoras, mas a ciência nos mostra que essa prática também tem raízes profundas na pré-história humana, e suas motivações eram diversas, indo muito além da mera fome. As evidências de canibalismo são marcadas por sinais específicos nos ossos, marcas de corte com ferramentas de pedra, fraturas intencionais para a extração de medula óssea e até mesmo sinais de calcinação e marcas de dentes humanos. No sítio de Grandolina, em Atapuerca, Espanha, foram encontradas evidências de canibalismo que datam de impressionantes 780 mil a 1 milhão de anos atrás, atribuídas ao Homo antecessor. O que é notável aqui é a precisão dos cortes e o processamento sistemático dos corpos, semelhante ao tratamento dado à carne de animais caçados. Isso nos leva a uma questão provocativa. Era meramente uma questão de nutrição? Ou havia um componente mais complexo? Um estudo inovador sobre os fósseis de Atapuerca aplicou a teoria do forrageamento ótimo, uma abordagem da ecologia do comportamento humano que analisa o custo-benefício da obtenção de alimentos. Eles descobriram que, embora a carne humana não fosse tão nutritiva quanto a de um bisonte, o custo energético para caçar outro humano de um grupo rival, especialmente se já debilitado, era consideravelmente menor. Pense nisso como um cálculo de eficiência energética. Às vezes, o alimento mais fácil de obter, mesmo que menos substancioso, é o mais vantajoso em um ambiente de escassez. Mas o canibalismo não era apenas sobre calorias. Em outros locais, como a Caverna de Gough, na Inglaterra, as evidências apontam para um canibalismo com propósitos rituais, com crânios sendo cuidadosamente modificados para uso como copos. E há indícios de que o canibalismo também poderia ter funcionado como um método de controle territorial, uma forma brutal de enviar uma mensagem a grupos rivais. É como se a prática de consumir o inimigo, ou até mesmo os próprios mortos, tivesse múltiplas camadas de significado, desde a necessidade de sobrevivência até a simbologia mais profunda de domínio e memória. A frequência e a intensidade da violência também variam enormemente ao longo da pré-história. Durante o Paleolítico Superior, quando os humanos viviam em pequenos bandos nômades, as evidências de grandes conflitos são mais escassas, mas isso não significa ausência de violência. Assassinatos individuais por disputas pessoais, como competição por parceiros sexuais, vingança ou acidentes, eram uma realidade. À medida que entramos no Neolítico, com a invenção da agricultura e a vida sedentária, os registros de violência coletiva se tornam mais frequentes e evidentes. Por que essa mudança? A resposta parece residir na complexidade social e econômica. Com a agricultura, surgem os excedentes de alimentos, a necessidade de defender as terras férteis e os estoques, e o crescimento populacional. É como se a posse de um jardim farto num mundo de fome convidasse a cobiça e, consequentemente, a proteção ferrenha. Em sítios como Thalheim, na Alemanha, foram encontrados os restos de um massacre neolítico com mais de 5.000 anos, onde esqueletos de homens, mulheres e crianças mostravam sinais de mortes brutais por golpes na cabeça e ferimentos de flechas. E na Idade do Bronze, a Batalha do Rio Tolense, também na Alemanha, há 3.000 anos, revelou um campo de batalha com mais de 140 combatentes mortos, muitos vindos de centenas de quilômetros de distância, sugerindo conflitos em larga escala e organizados. A violência não era apenas uma questão de sobrevivência individual, mas se transformava em um fenômeno social e político. Pense na complexidade logística de reunir guerreiros de diferentes regiões para um confronto, algo que antes seria impensável para bandos nômades. É a história de como a humanidade, ao progredir tecnologicamente, também aprimorou suas formas de conflito.
E cada uma dessas descobertas é um lembrete vívido de que a pré-história, longe de ser um período de paz ingênua, foi um caldeirão de lutas, estratégias e, sim, brutalidade, que moldou a própria essência do que somos hoje. Aprofundamos nas evidências e nos cenários de brutalidade, mas a verdadeira compreensão emerge quando tecemos esses fios isolados em uma tapeçaria que revela um padrão central. A violência na pré-história não é uma constante monolítica, mas um fenômeno dinâmico, adaptativo e profundamente entrelaçado com a evolução biológica, social e cultural da humanidade. A síntese que precisamos construir aqui não é a de uma humanidade intrinsecamente boa ou má, mas de uma espécie que possui um espectro vasto de comportamentos, e cuja expressão desses comportamentos é moldada pelo contexto, pela necessidade e pelas escolhas. A grande revelação que emerge de todas essas descobertas é que a violência, em suas múltiplas formas, acompanhou a humanidade desde os seus primórdios mais remotos, mas sua natureza e escala mudaram drasticamente ao longo do tempo. É como observar um rio. A água sempre flui, mas a correnteza, a largura e os obstáculos em seu leito mudam conforme a paisagem. Comecemos pela violência em sua forma mais fundamental, a agressividade inerente aos mamíferos e primatas. Nosso corpo está fisiologicamente preparado para a luta ou fuga, um legado evolutivo que nos permitiu sobreviver em ambientes hostis. A adrenalina, a aceleração dos batimentos cardíacos, a preparação dos músculos para o combate, todas essas são reações instintivas. Nossos parentes chimpanzés, como vimos, realizam ataques letais a grupos vizinhos por recursos e território. Essa predisposição biológica para a agressividade não significa, no entanto, que a guerra seja um destino inevitável. Como um pedaço de barro, a agressividade pode ser moldada por fatores genéticos, sim, mas também, e crucialmente, pelo ambiente e pelas experiências de vida, pela cultura. Um bom exemplo é a forma como os rituais, o esporte e até o trabalho podem canalizar essa energia agressiva para propósitos construtivos, ou pelo menos não destrutivos. A civilidade que cultivamos é, em parte, um esforço contínuo para gerenciar e reorientar essa faísca primitiva. A tensão conceitual entre o mito do bom selvagem e a guerra de todos contra todos é resolvida, em grande parte, pela distinção entre violência interpessoal e guerra organizada. No Paleolítico, com baixas densidades populacionais e pequenos grupos nômades, a violência, embora presente, era predominantemente de natureza individual ou em pequena escala. Assassinatos por disputas de acasalamento, ciúmes, vingança ou execuções por quebra de regras sociais são como as brigas de família em uma comunidade pequena, onde todos se conhecem e as consequências são sentidas por todos. Um estudo sobre 21 sociedades de caçadores-coletores mostrou que a maioria das mortes violentas era resultado de homicídios individuais, muitas vezes dentro do próprio grupo, por razões como disputas familiares ou competição por sexo. Nestes cenários, a cooperação era vital para a sobrevivência, tornando a violência intergrupal uma estratégia de alto custo. É como se, em um barco pequeno no meio do oceano, brigar com seus companheiros fosse um risco existencial para todos. A verdadeira mudança de paradigma, a virada na história da violência humana, ocorre com a Revolução Neolítica. Quando os humanos se tornaram agricultores e pastores, eles se fixaram à terra. Isso significou a acumulação de bens, a necessidade de defender campos cultivados e rebanhos, e o surgimento de assentamentos permanentes e, eventualmente, cidades. O território deixou de ser um espaço vasto e fluido para se tornar uma propriedade a ser defendida, um recurso fixo e vital. É como se o jogo de tabuleiro, antes com peças móveis, agora tivesse castelos e cidades que precisam ser protegidos a todo custo. A densidade populacional aumentou. As hierarquias sociais se tornaram mais complexas, e com elas, novas fontes de conflito surgiram,
disputas por terras férteis, controle de rotas comerciais e a ascensão de elites que poderiam mobilizar grupos maiores para a guerra. A guerra, então, emerge como um fenômeno mais recente, uma inovação social, ligada à complexidade das sociedades sedentárias. O sítio de Jebel Sahaba, embora paleolítico, já mostrava sinais de violência recorrente e coletiva, talvez indicando uma pressão de recursos específica do Vale do Nilo. Mas é no Neolítico e nas Idades dos Metais que encontramos as evidências mais claras de massacres em larga escala e fortificações, como as de Talheim ou do rio Tollensee. Estes não são mais brigas de família, mas confrontos organizados entre grupos com estratégias e objetivos definidos. A violência se torna uma ferramenta de poder político, de anexação territorial ou de eliminação de rivais, como no caso do massacre de La Joya, na Espanha, onde a motivação não parecia ser econômica, mas sim a criação de um vácuo de poder. O canibalismo, por sua vez, também se insere nessa síntese complexa. Embora possa ter tido um componente nutricional oportunista em alguns momentos de extrema escassez, as evidências de processamento ritualístico e o simbolismo associado à prática sugerem que ele transcendia a mera alimentação. O ato de consumir um inimigo, por exemplo, poderia ser uma forma de assimilar sua força ou de desumanizá-lo completamente, uma prática que se estenderia para rituais sociais e funerários em diversas culturas. É como se a ingestão da carne do outro fosse também a ingestão de seu ser, uma fusão simbólica ou uma aniquilação completa. A grande síntese é esta. A brutalidade primitiva não é um traço simples e imutável. Ela é um reflexo da nossa jornada evolutiva, das pressões ambientais, das inovações sociais e das complexas interações entre grupos humanos. O mito do selvagem pacífico é desfeito não para nos condenar a uma natureza inerentemente cruel, mas para nos oferecer uma compreensão mais rica e matizada de como a agressão e a cooperação coexistiram e se moldaram mutuamente desde os primórdios da humanidade. É a compreensão de que, mesmo nas condições mais desafiadoras, nossos ancestrais foram capazes tanto de atos de terrível violência quanto de notável solidariedade, e que a balança entre esses extremos é constantemente influenciada pelas circunstâncias que eles mesmos criaram. E essa é uma lição fundamental para nós, seres humanos de hoje, que ainda lutamos para entender e gerenciar os impulsos agressivos em um mundo cada vez mais interconectado. Subimos a essa montanha de conhecimento e agora, com a paisagem completa à nossa frente, podemos recontextualizar o início de nossa jornada e projetar o olhar para as implicações futuras. O que significa, afinal, que a brutalidade e a violência interpessoal marcaram os primórdios dos conflitos humanos e que a ideia do bom selvagem é, em grande parte, um mito moderno. Não significa que nossos ancestrais eram inerentemente maus ou que estamos condenados a uma existência de guerra perpétua. Pelo contrário, essa compreensão complexa e matizada da violência pré-histórica oferece uma visão mais profunda da resiliência, da adaptabilidade e, sim, da dualidade da natureza humana. É como olhar para um edifício antigo e, ao invés de apenas ver a fachada, entender a complexidade de suas fundações, seus pilares e as diversas camadas de sua construção ao longo do tempo. Desde o Paleolítico, a cooperação e o apoio mútuo entre os membros de um grupo eram absolutamente essenciais para a sobrevivência. Em um ambiente onde a caça de megafauna ou a defesa contra predadores exigia esforço coletivo, a violência interna descontrolada seria autodestrutiva. Imagine tentar caçar um mamute com um grupo constantemente em conflito. A chance de sucesso seria mínima e o risco de se tornar a caça enorme. Por isso, as formas de agressão nas sociedades de caçadores-coletores eram frequentemente contidas por mecanismos sociais. Conflitos individuais podiam ser resolvidos por rituais, compensações ou, em casos extremos, por ostracismo ou execução de um único indivíduo para proteger a coesão do grupo. A guerra de todos contra todos era, na prática, insustentável para a perpetuação da espécie.
No entanto, as evidências arqueológicas não nos permitem romantizar. Sítios como Jebel Sahaba e Nataruk são lembretes poderosos de que, mesmo em sociedades de pequena escala, a competição por recursos escassos, água, caça ou mesmo áreas de abrigo podia levar a confrontos mortais entre grupos distintos. No Vale do Nilo, onde Jebel Sahaba está localizado, as cheias anuais e a concentração de recursos podem ter criado ilhas de abundância que se tornaram focos de disputa intensa. É como ter um oásis de água no meio de um deserto vasto e árido. A convivência pacífica torna-se um luxo que poucos podem pagar. A sedentarização e a agricultura apenas exacerbaram essas tensões ao fixar os recursos e as populações, transformando disputas esporádicas em guerras por território e controle econômico. A violência, portanto, evoluiu de escaramuças interpessoais e intergrupais oportunistas para conflitos organizados e em larga escala, com motivações que se tornaram cada vez mais complexas, incluindo poder político e ideologia, como nos massacres da Idade do Ferro. A representação da pré-história em nossa cultura popular, muitas vezes dominada por imagens de homens das cavernas brutalmente simples ou, alternativamente, por ideais de paz utópica, frequentemente falha em capturar essa complexidade. Filmes e documentários, embora importantes para despertar o interesse, muitas vezes simplificam ou fantasiam, perdendo a nuance que a pesquisa arqueológica e antropológica nos oferece. A verdade é mais rica e mais desafiadora. Nossos antepassados não eram santos nem demônios, mas seres humanos enfrentando pressões existenciais inimagináveis e respondendo a elas com uma gama completa de comportamentos. A própria definição do que é guerra na pré-história continua sendo um tópico de debate entre os pesquisadores, com alguns a diferenciando claramente do homicídio individual. Esta distinção é vital para evitar generalizações apressadas sobre a natureza humana. O que a brutalidade primitiva nos ensina sobre o futuro? Primeiramente, ela sublinha que a agressão não é um fenômeno exclusivamente moderno, mas tem raízes profundas em nossa herança evolutiva. Isso não significa que somos vítimas de nossos genes, mas sim que precisamos estar cientes desses impulsos inatos. Como um carro potente, a humanidade tem um motor capaz de grande velocidade e destruição, mas também de transporte e progresso. A chave está em como o motorista, nossa cultura, nossas instituições, nossas escolhas individuais, escolhe dirigir. Em segundo lugar, a história da violência pré-histórica nos lembra que as pressões ambientais e a escassez de recursos são catalisadores poderosos de conflito. Em um mundo contemporâneo que enfrenta desafios como mudanças climáticas, esgotamento de recursos e migrações em massa, as lições do passado são um eco, um aviso sobre as dinâmicas que podem ressurgir sob estresse. Finalmente, compreender a brutalidade primitiva nos permite apreciar a intrincada jornada da humanidade para desenvolver mecanismos de paz, de governança e de cooperação em escalas cada vez maiores. Da resolução de disputas em pequenos bandos ao complexo direito internacional moderno, cada passo nessa direção foi um contrafluxo à correnteza primordial da competição. É uma prova da nossa capacidade não apenas de reagir, mas de inovar, de construir sistemas que mitiguem os impulsos mais destrutivos. A história da violência na pré-história não é apenas sobre o que fomos, mas sobre o que escolhemos ser, e sobre a constante tensão entre nossos instintos mais básicos e nossas aspirações mais elevadas. Ao olhar para o passado brutal, não encontramos apenas a sombra da agressão, mas também a semente da nossa incessante busca por um futuro mais pacífico. E essa busca, essa eterna dialética, é o verdadeiro legado da aurora humana.